Glória a Deus, aleluia. Boa noite, meus queridos jovens. Muito obrigado pelo convite, por vocês me permitirem aqui compartilhar mais um pouquinho da palavra. Que a bênção do Senhor esteja sobre vocês, que o espírito de sabedoria e de entendimento esteja sobre vocês. E eu peço que o Senhor nos dê graça para entender aquilo que vai ser ministrado hoje. É muito bom ver essa sala cheia de jovens, né, buscando mais o Senhor. E que também é isso que eu vou falar um pouquinho hoje, né, a respeito disso. Digamos que o assunto aqui que eu quero abordar hoje tem bastante coisa para falar, mas eu quero focar aqui bastante sobre a responsabilidade e governo, que as duas coisas andam juntos, né? Então, não sei aqui, acho que acredito que todo mundo aqui já assistiu lá o Homem-Aranha, né? Os mais antigos que dizia lá que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então, é isso. O que é o você ter poder, poder fazer algo? Justamente isso que eu falei. O poder é você poder fazer algo. Só que poder fazer algo significa que você vai ter mais responsabilidades. E por que que eu estou falando isso, né? Em relação, principalmente agora nessa fase? Porque vocês estão numa fase que a grande maioria, pelo menos aqui, que está crescendo, que está mudando, né? E vocês vão começar a fazer coisas que antes vocês não podiam fazer, né? Só que aí também vocês têm que ter noção que quanto mais vocês poderem fazer, mais responsabilidade vocês vão ter sobre aquilo que vocês vão poder fazer. Ou seja, vocês vão ter cada vez mais responsabilidade sobre os atos de vocês, né? Então, esse contexto de você cada vez poder mais também traz esse senso de agora eu posso mais, mas eu também tenho que ter mais responsabilidade. E eu que sou responsável pelos meus atos. Então, nós precisamos ter esse entendimento de que eu posso, mas eu também tenho que me responsabilizar. Quando nós vemos, por exemplo, uma criança, né, daqui um pouquinho eu estou só dando uma base aqui, daqui um pouco a gente entra na palavra, vocês vão entender o que eu estou falando. Quando você vê uma criança, a criança, ela às vezes não sabe caminhar e ela precisa de ajuda para poder caminhar, né? Mas então a gente vai ajudando, vai incentivando, fazendo ela dar os pequenos passos, até um ponto que ela daqui um pouco começa a caminhar sozinha. Só que o fato dela conseguir agora caminhar sozinha não quer dizer que ela pode caminhar para qualquer lado, que ela pode andar para qualquer lado. Ela vai caminhar sozinha, porém os pais vão estipular um limite para que essa criança ande. Por quê? Por questão de segurança, mas agora essa criança, ela avançou numa fase, ela não tem mais a necessidade de ser carregada no colo, ela consegue, ela avançou essa fase, né? Só que ela vai estar dentro de um limite. E vocês também estão avançando uma fase, e sem contar que a criança, quando nós ensinamos essa criança a caminhar, nós estamos fazendo o quê? Preparando ela para uma nova fase, para ela viver experiências que antes ela não vivia, que agora ela vai poder viver caminhando. E vocês, na adolescência agora, vocês também estão sendo preparados para uma nova fase, que é a fase adulta. Então, a liderança aqui dos jovens, o que eles estão fazendo? Estão ajudando vocês a caminhar com as próprias pernas, só que espiritualmente. E aí, qual que vai ser o limite de vocês? Aí vai ser estabelecido por quem? Pelo nosso Pai eterno. É Ele que vai dar os limites. É para ele que você vai ter que prestar conta. Mas, de igual forma, a liderança aqui está ajudando vocês a preparar vocês. Vamos falar agora, não precisa nem ser da questão espiritual, mas vamos falar do natural. A liderança aqui dos jovens está preparando vocês para uma vida adulta. Está preparando vocês. Porque a próxima fase vai ser uma fase adulta, onde tem muitas responsabilidades. Só que vocês não podem querer viver uma vida adulta agora, mas querer ser tratado como criança, ou seja, eu vou viver uma vida adulta, mas se acontecer algum erro, a responsabilidade é dos pais. Não, não.
Vocês têm que entender, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Se eu posso fazer mais, eu tenho que me responsabilizar por aquele a mais que eu posso fazer. O meu desejo, com 16 anos, imaginem que eu cheguei a ir lá no Detran perguntar, porque eu gostaria muito de dirigir, já com 16 anos. Fui lá no Detran ver se eu não podia tirar minha carteira com 16. E aí é lógico, né? A lei não permitia. Ele disse, não, é só com os 18 anos. Ah, mas não tem como eu começar antes? Não, não tem. Você tem que esperar aguardar os 18 anos para você dar início, então, na sua carteira. Tá bom. Então, o que que eu entendi com isso? Que até os 18 anos, a responsabilidade da direção não era minha, mas sim do condutor do carro. A partir dos meus 18 anos que eu, então, me habilitei, agora eu posso guiar o carro. Então, eu estou podendo fazer algo que antes eu não podia. Só que também agora a responsabilidade que antes não era minha, agora eu tenho essa responsabilidade. Eu tenho responsabilidade sobre o carro, tenho sobre a responsabilidade agora sobre as vidas que estão comigo e tenho a responsabilidade sobre as pessoas que estão ao meu redor, porque eu posso bater em alguma outra pessoa e machucar alguma outra vida. Então, vocês viram que conforme vai avançando a fase, conforme eu vou podendo fazer mais, a minha responsabilidade vai aumentando junto? E nós temos que crescer nisso. O que que traz isso para o mundo espiritual? É a mesma coisa. No mundo espiritual, conforme eu for avançando, eu vou tendo mais responsabilidades. Mas no mundo espiritual, eu só avanço se eu buscar. Assim como na vida natural, você só aprende mais se você estudar. Você só consegue um emprego se você ir atrás. Você só constrói um relacionamento se você batalhar por isso. Então você tem que ir atrás. A vida espiritual é a mesma coisa. Se você não ir atrás, você não cresce. E vou ser bem sincero e vou ser bem direto. A responsabilidade do crescimento espiritual de vocês é de vocês. Não é da Jana, não é da Luana, não é da Daia, não é aqui do Luciano. Não é. E vou ser mais direto. Eles nem deveriam mais convidar vocês para vir para a reunião. Porque o convite já foi feito para vocês uma vez. Sabe que convite é esse? Você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Se você disse sim, pronto. Agora cabe você se responsabilizar pelo seu crescimento. Pensem comigo, raciocinem comigo. Quando nós somos crianças que estamos aprendendo a caminhar, os pais, eles proporcionam para nós um ambiente favorável para o nosso crescimento. Ou seja, o pai vai dar a roupa, vai dar comida, vai dar casa, e ele vai te ajudar ali com as mãos, ele vai ter o sofá para você se apoiar, para você aprender a caminhar. Na idade de vocês, o pai continua dando comida, continua dando a casa, continua dando roupa, continua dando celular, continua pagando a internet, continua pagando a conta de água, a conta de luz. O que que os pais estão fazendo? Ah, fornecem uma Bíblia para vocês. O que que os pais estão fazendo? Criando um ambiente favorável para o crescimento de vocês. Esse é o dever dos pais. Mas a responsabilidade do crescimento de buscar é de vocês. Porque os pais incentivam, ó, leiam as escrituras, orem, busquem a Deus, o pai está dando direção. Agora, a Bíblia diz que aquilo que eu semear, certamente eu vou colher. Se você não semeia nada no espírito, nada no relacionamento com Deus, você também não vai colher isso. Então depende de vocês buscar. Vocês amam a Deus? Amam mesmo? Se vocês realmente amam o Senhor, vocês têm que buscá-lo, eles. Ó, ontem até eu vi aqui alguns jovens, né, no ensino, até se escaparam, eu já ia falar disso. Por quê? Vocês não estão presos aqui na reunião dos jovens. Nós temos ensino.
da palavra na terça-feira. Para os meninos aqui, ó, vocês vão ser o quê? Vocês vão ser adolescente para a vida inteira? Não. Vocês estão sendo preparados para quê? Para ser o quê? Para ser homens? Então, vocês podem sim participar da reunião dos homens, para saber qual é os perrengues que os homens passam, qual é as lutas dos homens. O que o homem tem que fazer para se tornar um homem de Cristo? As meninas, por que não participam da reunião das mulheres? Vocês estão sendo preparadas para ser mulheres adultas. Então, vocês também já têm que começar a ter noção do que uma mulher passa. Quais as barreiras que a mulher tem que atravessar. Quais são as questões da casa que a mulher às vezes enfrenta. Essas lutas. Como é que ora, como é que intercede, como é que vai aconselhar o seu futuro marido? Ou vocês vão querer se aconselhar com jovens que ainda não têm experiência de vida? Eu não sei se a quem lembra aqui das ministrações do Talmidim que nós fizemos uma vez. Os Talmidins, eles aprendiam com os anciãos. Não tinha reunião para jovens. Não era jovem ministrando para jovem. Apesar que isso eu acho louvável. Até eu fiquei muito feliz que eu estou sabendo que os jovens vão começar a ministrar aqui. E isso eu achei, olha, glória a Deus, porque vocês são resposta de oração. E é isso. Mas entendam que se vocês realmente amam o Senhor e vocês querem buscar mais do Senhor, então vocês têm que sentar com pessoas experientes na palavra, com pessoas que têm experiência de vida, buscar conselho com essas pessoas, vocês podem participar das outras reuniões. Isso vai demonstrar que vocês realmente estão comprometidos com o Senhor. Por exemplo, vocês vêm aqui para a reunião para aprender a palavra. Quem vai para a escola sem caderno? Quem vem para a reunião sem Bíblia e sem caderno para anotação? Agora vocês estão entendendo? São pequenos detalhes que a gente vai vendo se realmente nós estamos comprometidos com a palavra do Senhor. Se realmente a palavra do Senhor é algo que faz acender uma chama em nós. Mas eu vou dizer para vocês, isso só vai acontecer se nós buscarmos. Não pensa que com os adultos é diferente. Se a gente der bobeira, a gente fica dias sem ler a palavra. Mas a gente tem que insistir, pedir ao pai, olha, eu não estou conseguindo, me ajuda, eu quero entender o que eu estou lendo aqui, eu quero mais, quero saber. E aí a gente tem que buscar, meditar nas escrituras, não entendi, pede para alguém, fulano, lê esse texto aqui, não entendi, me explica, me ajuda. E isso vai nos dar o crescimento. E o Senhor tem dado liberdade para nós chegar diante da presença dele. Então, pensem, cuidem para que vocês, às vezes, no mundo natural, vocês não extrapolem os limites que os pais estão colocando. Sempre pensem o que vocês forem fazer que vocês ainda não façam, peçam para os seus pais primeiro. Por quê? Para ver se vocês não vão estar extrapolando os limites dos pais. Agora, em relação às coisas espirituais, o Senhor está dando liberdade. E às vezes a gente inverte, a gente tem liberdade com Deus, mas a gente não avança. E com os pais, que a gente tem às vezes um limite que o pai está estabelecendo por aquele período de tempo, a gente acaba avançando. É a mesma coisa que eu pegar aqui agora e querer dar a chave do carro, digamos, para Manu, que é menor de idade. Isso não faz sentido. Eu vou estar passando o limite. Então, isso nós temos que cuidar. Nós temos que estar atentos. Por isso, meditar nas escrituras, saber o que eu posso e o que eu não posso fazer. Me diz uma coisa aqui. Quem é que cuida das roupas íntimas de vocês? Do quarto? Quem é que faz a comida? Se vocês me disserem que ainda é os pais de vocês que ainda cuidam, eu estou pensando que vocês têm que começar a repensar sobre isso. Porque isso é uma coisa que vocês já têm capacidade e está dentro dos limites que o pai permite vocês fazerem. A não ser que os pais estão proibindo vocês, não, vocês não podem lavar roupa, vocês não podem arrumar seu quarto, mas eu não acredito que os pais vão estar proibindo vocês de fazer isso. Mas se vocês não são capazes de cuidar da roupa íntima de vocês, de arrumar seus quartos, de ter que depender dos pais para ainda fazer sua comida, alguma coisa assim, está na hora de avançar nisso. Por quê?
Isso fala de governo, de responsabilidade. Se você pensa que vai governar com Cristo, você primeiro tem que começar a governar a sua vida. Primeira coisa. Futuramente vocês pretendem namorar, acredito eu, e casar, certo? Quando os pais de vocês vão fazer compra no mercado, vocês vão junto para saber como é que é fazer uma compra? Vocês já pararam para pensar quanto que você custa para os seus pais? Toda a comida que você come, você já parou para pensar quanto que você custa? Você já chegou a fazer a soma? Oi, eu estou custando tanto para meu pai. Por quê? São detalhes que vocês têm que começar a observar, porque são coisas que futuramente vocês vão viver. E isso se aplica também no mundo espiritual, uma vida espiritual. Que é isso o que a Jana, a Daya, a Luana, toda a liderança aqui dos jovens está fazendo. Eles estão instruindo vocês na vida espiritual também, porque muitas lutas e batalhas espirituais eles já passaram. Caminhos espirituais eles já trilharam. E eles estão ensinando vocês, ó, vai por aqui, não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Eles apontam o caminho, mas trilhar é com vocês. É com vocês. Então, diante dessa introdução, eu quero contar aqui uma história rápida, tá? E depois vocês podem ler. Vocês vão entender lá no final, vocês vão compreender o porquê que eu comecei com essas questões de responsabilidade, essas questões de governo, da vida pessoal de vocês, de tudo aquilo que vocês já podem fazer por vocês e pelos pais de vocês. Porque isso vai implicar num reino, num governo que há de vir. Eu não sei se todos vocês aqui creem que Jesus vai voltar. Eu creio. Eu não sei se todos vocês aqui creem que o Senhor vai vir e vai estabelecer o governo dele, o reino dele. Tá? Mas tem um texto lá em Daniel, Daniel capítulo 2. Daniel ele vai estar falando sobre a Babilônia. E também, lógico, contando sobre Daniel. Amém? Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia naquela época, invadiu Jerusalém, levou Jerusalém cativo, e entre o povo de Jerusalém estava quem? Daniel. E também estava o Sadraque, Misaque e Abednego. Aí, o que aconteceu? Nabucodonosor teve um sonho. E aí ele pediu para o Arioque, que era o capitão da sua guarda, dizer assim, ó, sai aí pelo reino, dá uma olhada aí que deve ter alguns adivinhas, alguns magos, né, alguns sábios, e eu quero que eles adivinhem o sonho que eu tive e também interpretem. Então, veja, no Egito, o faraó teve o sonho, mas ele revelou o sonho para José. José só teve que interpretar. Agora, Nabucodonosor, ele já dificultou um pouco a coisa. Disse assim, ó, além de você interpretar, eu quero que antes você revele qual é o sonho que eu tive. Então já ficou um pouco mais difícil. Resumindo a história, nenhum dos sábios conseguiu resolver esse problema. Aí Nabucodonosor ficou bravo e disse assim, então, ó, vou matar todos os sábios, já que não serve para me ajudar, então vamos eliminar. Chegou essa história, né? Arioque chegou então com essa história até Daniel, e Daniel disse assim, não, me leva na presença do rei, eu quero falar com o rei. Ele chegou lá, falou com o rei e disse assim, eu quero mais tempo porque eu consigo revelar, eu posso revelar esse sonho para o Senhor. E aí, então, ele fez esse acordo com o rei e o rei permitiu com que ele tivesse tempo. Então, ele voltou para casa, foi falar justamente com os seus amigos e pediu para que os seus amigos eles intercedessem por ele, declarassem as misericórdias do Senhor para que ele pudesse interpretar esse sonho. Aí o Senhor, ele começou a orar e o Senhor então deu a revelação do sonho e também a interpretação desse sonho de Nabucodonosor. Qual foi o sonho? Ele chegou na presença do rei e disse assim, ó, rei, eu já sei o que você sonhou. Você sonhou com uma grande e terrível imagem, uma estátua com a cabeça de ouro fino, o peito e os braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de bronze, a sua canela ali, né, a sua perna de ferro e os seus pés de ferro e barro. Essa foi a imagem que o Senhor sonhou.
E aí ele continua falando sobre essa imagem, sobre essa estátua. Ele diz assim: e também vi uma pedra sem ajuda de mão humana, sem ajuda de mãos, aliás, sem ajuda de mãos. Ela é lançada sobre o pé da estátua e a estátua cai. Ou seja, ela derriba toda a estátua. Amém? Esse foi o sonho. Qual que era a revelação agora, a interpretação desse sonho de Daniel para o rei? Ele disse assim: olha, rei, a cabeça de ouro é o teu reino, é o Império Babilônico. Porém, o peito e os braços de prata serão o próximo império que vai prevalecer sobre o seu, que é o Império Medo-Persa, que é Ciro e Dário. Eles batalharam contra a Babilônia e venceram. E ele diz assim: e depois disso, que vai ter o seu ventre, né, de bronze, esse ventre de bronze é o próximo reino, que é a Grécia, que é Alexandre o Grande. Acredito que todos já ouviram falar em Alexandre o Grande. Alexandre o Grande que conquistou muitas nações. As pernas de ferro. As pernas de ferro se remetem ao próximo governo, ao próximo império, que se tornou no Império Romano, que dominou praticamente o mundo. Só que ele vai falar também depois dos pés e os dedos, que vai falar sobre uma mistura de ferro e barro, ou seja, falando sobre uma mistura romana com um outro povo. E que essa mistura, esse reino seria parcialmente fraco e parcialmente forte, né? Parcialmente forte por causa do ferro e parcialmente fraco por causa do barro. Então era uma mistura. Esse reino se daria até o fim dos tempos. Só que o que acontece? O ferro e o barro não se misturam. Então esses governos, eles iam tentar por todo o tempo até o final tentar fazer uma aliança, mas eles não conseguiriam se unir. Então até o fim dos dias ia ser um reino lá e cá, mais ou menos, que é o que nós vemos nos tempos de hoje. Tá? E o que eu quero dizer com esses reinos? Imaginem vocês, com o passar do tempo, reinos foram sendo substituídos, tronos foram sendo substituídos, governos após governos, até que vai vir um governo que vai substituir todos, que vai governar para todo sempre. E esse é o governo da pedra. Se vocês quiserem anotar aí, né, para vocês terem confirmação em relação a essa pedra, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Né? Se vocês lembrar, vai estar falando lá sobre o povo quando saiu do Egito. Ele diz assim, ó, olha, irmãos, não quero que vocês ignoreis que os vossos pais tiveram na nuvem e no mar, e todos foram batizados na nuvem e no mar. E todos comeram de uma comida, da mesma comida espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da pedra espiritual. E esta pedra é Cristo. Glória a Deus. Então, essa pedra é Cristo que vai dar no pé da igreja, no pé da imagem, ou seja, no pé do último governo. E vai ser estabelecido o governo de Cristo. Aí agora eu me pergunto, de que lado vocês querem ficar? Do lado da estátua, daquela que vai ser derrubada, ou vocês querem ficar do lado da pedra, do lado de Cristo? Vocês querem governar com Cristo? É o governo dele que será estabelecido para todo sempre. Para todo o sempre. Mas, para isso, nós precisamos buscar. Como é que eu vou saber a respeito desse reino se eu não estudo? Se eu não busco? Se eu não busco ter intimidade com o Senhor para fazer a vontade dele? Porque tem alguns textos aqui em Mateus, se não me engano, 7, que ele estava falando aí que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Ou seja, só vai entrar aquele que faz a vontade do Senhor. Porque ele vai dizer assim, ó, apartai-vos de mim, trabalhadores da iniquidade. Então você tem que ter intimidade com o Senhor, intimidade com as Escrituras. Se você não busca, me desculpa, mas você já vai saber qual vai ser o seu fim lá no final. E não adianta você querer culpar os pais, querer culpar os líderes do tropa, ou enfim, os líderes da igreja.
Porque eles estão falando, estão pregando, estão falando, chamando, convidando. Estão apontando o caminho, estão dando a mão para que vocês aprendam. Mas a responsabilidade da vida espiritual de vocês é de vocês mesmos. Se você não busca, você não vai colher. Se você não semeia, não colhe. Se você não ora, você não obtém resposta. Não adianta, não tem outra forma. A Bíblia diz assim, buscar em primeiro lugar. Está lá em Mateus 6,33. O reino dos céus e sua justiça. E estas coisas vos será acrescentado. O que ele está aconselhando? Buscar em primeiro lugar. O que é primeiro lugar? É primeiro lugar. Se você dizer assim, ó, quantas coisas você tem para fazer hoje? Olha, eu tenho 5 coisas para fazer. O que você vai fazer primeiro? Não, primeiro eu tenho que fazer tal coisa. Ou seja, você já botou aquela primeira coisa como ordem de prioridade. É a mesma coisa aqui com a questão das coisas do reino. Primeiro lugar é primeiro lugar, é prioridade. E aí, o que nós estamos fazendo? Nós estamos buscando as coisas materiais primeiro, estamos buscando as coisas da terra. Tem um texto aqui, ó, que agora, eu não sei se eu vou achar, não vou achar, mas eu vou falar aqui, de repente, se alguém puder buscar aí para mim, que ele vai estar falando sobre é, uma parábola, que ele vai falar de um certo homem que ele era muito rico e ele fala sobre que ele tinha os seus celeiros, mas seus celeiros já estavam muito cheio, muito cheio. Só que ele tinha tantas coisas que aquele celeiro não ia dar conta. Ele disse assim, eu vou derrubar os meus celeiros, eu vou fazer celeiros maiores para colocar tudo aquilo que eu adquiri. E aí o Senhor vem e diz para ele assim, ó, louco, e amanhã te pedirão a tua alma. E para quem ficará todos esses bens que você adquiriu? Então, é isso que eu estou dizendo para vocês. Ah, é proibido buscar as riquezas terrenas? Claro que não, mas em primeiro, buscai o reino de Deus e sua justiça. Em primeiro, porque é isso que irá com você. Para a eternidade, nada do que você adquire aqui vai junto, a não ser as suas obras que serão julgadas diante do Cordeiro. Então, não dá para entender o que nós estamos fazendo aqui. Nós ficamos 4, 5 horas estudando na escola. Para quê? Para, às vezes, aprender coisas que futuramente você nem vai usar. E a Bíblia que nós vamos estar usando para uma vida inteira, nós não usamos. Não estudamos, não nos aplicamos. Então, o conselho hoje é para que vocês busquem, não esperem para os professores, os líderes da igreja pegar você pelo braço, fulano, vamos entrar na reunião, fulano, está na hora. Meu, isso aí é chato, é chato. O Senhor já veio e já morreu por você. O que você quer mais? Se você não compreender que, como o Senhor falou para Paulo, a minha graça te basta, se você não compreender isso, eu não sei o que falta. Mas entenda, busque por vontade própria, porque o Senhor, ele sonda a intenção do coração. Se você estiver aqui só, vou entrar porque fulano está me pedindo para entrar. Gente, o problema vai ser de vocês, porque o Senhor está olhando a intenção do coração de vocês. Isso aí vocês não estão fazendo mal para quem te convidou, não. Isso aí vocês estão fazendo mal para vocês mesmos, porque o Senhor está sondando o coração de vocês. Ele sonda os rins, o mais profundo do nosso ser. Isso aí está lá em Apocalipse. Então, não adianta. Se vocês vão vir estudar, se vocês vão realmente buscar o Senhor, busque de coração. Não é porque alguém te convidou, não. Busque porque vocês entenderam que alguém entregou a vida dele por vocês. E aí vocês vão começar a viver coisas que vocês ainda não viveram no Senhor. Por quê? Como é que vocês querem viver algo novo? Né? A gente até canta, eu quero viver algo novo, se você não fizer algo novo no Senhor. Mesmas atitudes, vai estar colhendo as mesmas coisas. Atitudes diferentes, você está colhendo coisas diferentes. Isso é para a vida espiritual também. Amém?
Então, essa é a palavra que eu queria trazer para vocês. Sejam inteiros, né? Como estava falando aí no chat, sejam inteiros para o Senhor, não sejam pela metade. Não façam as coisas só porque, estão pedindo para você fazer, não. Tem um texto, acho que é em Lucas, que vai dizer assim: o servo, aquele que faz só o que é lhe pedido, é servo inútil, porque só faz aquilo que lhe foi pedido. Agora, se eu faço aquilo que me é pedido e já sou chamado de servo inútil, tu imagina aquele que não faz nem o que é pedido. Então, jovens, tá na hora de despertar. Desperta para começar a cuidar das suas coisas. As suas coisas, já disse, são suas, são responsabilidades suas. Tanto na vida natural quanto na vida espiritual. Vocês não vão ficar adolescente para sempre. Vocês não vão ficar crianças, bebês, tomando leitinho espiritual para sempre. O Senhor não espera isso de vocês. A Bíblia diz que o filho, enquanto não for maduro, em nada difere do escravo. A Bíblia é clara. Então, se você não amadurecer espiritualmente, você não consegue usufruir das bênçãos do reino. Você não toma posse. Você é filho, mas é como se fosse escravo. Está preso, não consegue ter acesso às bênçãos do Senhor. É a mesma coisa de um filho que é rico, extremamente rico, os pais são ricos, já é adulto, mas os pais não confiam, às vezes a empresa não confiam a sua riqueza na mão do filho porque sabe que vai botar tudo fora, sabe que vai fazer besteira. Então, se nós, como seres humanos, já temos essa consciência, imagina o nosso Senhor, o nosso Deus, vai estar confiando coisas riquíssimas, eternas nas nossas mãos, nós não sabemos lidar com aquilo. Então, busque o Senhor de todo o teu coração e vocês vão começar a viver coisas novas. Talvez a vida dos jovens estão meio assim, parece que está meio mais ou menos, mas não é culpa da liderança. Não é culpa da liderança. Mas de repente eu gostaria nós precisava, aqui pela internet é bom, mas de repente precisava de ter um encontro pessoal. Amém. Mas encontro pessoal sem palavra, sem crescimento espiritual, é só encontro de jovens. E vou mais a fundo. Se vocês querem ter um encontro com jovens, então abram um projeto jovem, um projeto de atos jovens, cada um de vocês na casa de vocês. Convidem jovens. Pronto, vocês agora vão ter reunião de jovens presencial. Por que não? Mas sabe o porquê que às vezes a gente hesita em fazer isso? Porque aí eu vou estar fazendo algo que antes eu não fazia, mas também vou estar tendo uma responsabilidade que antes eu não tinha, mas agora eu vou ter. E aí dá medo na gente quando a gente começa a ter que ter mais responsabilidade, não é? Mas entendo que crescer é ter mais responsabilidade, tanto na vida pessoal quanto no reino. Amém? Essa era a palavra que eu tinha para compartilhar ao coração de vocês. Glória a Deus.